impossível viver sem respirar. Todas as espécies vivas do planeta, desde seres microscópicos até plantas e animais, passando pelo ser humano, dependem do ar. A vida está profundamente ligada à respiração. E a respiração depende do ar que nos rodeia. Então, uma das questões mais importantes que nós devemos colocar para nós mesmos é como está a qualidade do ar que respiramos. É sobre isso que nós vamos falar na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai entender melhor como se dá o equilíbrio do ar na atmosfera. Vai ver também quais são os principais poluentes do ar na atmosfera e quais são as suas consequências para o meio ambiente. E agora toda a atenção, porque a nossa teleaula de hoje está começando. Nossa, eu não conhecia esses seus dotes artísticos, hein? Tava pensando que era só você que podia escrever seus contos. Eu também gosto muito de desenhar e de pintar. Mas isso aqui, na verdade, é um trabalho ecológico. Trabalho ecológico? É. Bom, deixa eu ver. Você está fazendo uma crítica à poluição do ar na cidade, certo? Até aí acertou. Só que eu coloquei 3 situações que se relacionam com a poluição do ar. 3 situações. Bom, o que eu vi de cara é essa moça fazendo Cooper numa avenida que o ar está totalmente poluído. Presta atenção. E você? Conseguiu perceber quais são as situações? Se não conseguiu, fique tranquilo, porque no programa de hoje nós vamos falar bastante sobre cada uma delas. Basta a gente ler o jornal para ficar alarmado com a situação das grandes cidades. Não é brincadeira, dá só uma olhadinha aqui. Esta matéria aqui diz que existe um problema de saúde pública causado pelo excessivo número de carros na rua. E o pior é que tem gente que nem carro tem e está pagando a conta. Tem um outro artigo que eu li que diz que os veículos são os grandes poluidores das cidades. Mas a nota que mais chamou a minha atenção é esta aqui, que fala que estão aumentando os números dos estados de atenção. Que é quando o índice de monóxido de carbono supera o permitido por lei. Aqui está dizendo que em São Paulo, entre 93 e 94, o número dos estados de atenção pularam de meia dúzia para 43. Então, é brincadeira. Você já ouviu aquela piada que quando o médico pergunta se tem alguma coisa doendo, o paciente responde, só dói quando eu respiro? Será que a gente vai acabar virando esse tal paciente? O senhor já sentiu algum problema de saúde relacionado à qualidade do ar na cidade? Sem dúvida. Algumas vezes, quando muita poluição, dá alergia nos olhos, dá espirros constantes, às vezes falta de ar, tudo em decorrência da poluição mesmo da cidade. Problema respiratório, por exemplo, ter que constantemente assoar o nariz, estar sempre limpando o nariz. Eu acho que isso é devido à poluição, que ela está bem alta ultimamente. Já tive problema com os olhos, né? Quer dizer, olhos irritados. Já, bastante. Eu tenho bastante problema de alergia. E os efeitos dos gases poluentes são agravados quando acontece o fenômeno conhecido como inversão térmica. O ar quente é mais leve que o ar frio e tende a subir, enquanto o ar frio tende a descer. Mas no inverno, o ar não se aquece e não sobe, impedindo o movimento das correntes verticais que ajudam a dissipar a fumaça e os gases poluentes. Assim, esses gases ficam presos nas camadas mais baixas da atmosfera e causam irritação nos olhos, problemas respiratórios e intoxicação. Agora você já sabe que a poluição do ar é nociva para a saúde, mas é preciso entender como se dá o equilíbrio do ar na atmosfera. Esse equilíbrio se dá através de um processo conhecido como fotossíntese. E aí, você não quer ficar um pouquinho mais por dentro desse assunto? Os seres vivos retiram o oxigênio do ar através da respiração quando inspiram. E quando o ar é expirado, o gás carbônico é devolvido para a atmosfera. Se essa transformação ocorresse apenas nesse sentido, em pouco tempo não haveria mais seres vivos sobre a Terra.
pois todo o oxigênio teria se transformado em gás carbônico. Aí é que entra a grande importância dos vegetais. Eles fazem o processo inverso, ou seja, absorvem o gás carbônico e devolvem o oxigênio para a atmosfera. Esse processo é chamado de fotossíntese. É ele que garante o equilíbrio natural entre as quantidades de oxigênio e de gás carbônico na atmosfera. Mas esse equilíbrio tem sido muito ameaçado. E ameaçado justamente por uma das principais conquistas do homem, o fogo. Quando aprendeu a produzir e controlar o fogo, o homem pôde cozinhar os seus alimentos e se aquecer nas épocas do frio. Mas nos últimos séculos, principalmente depois da Revolução Industrial, houve um incrível aumento de máquinas movidas a vapor, nas quais os combustíveis eram carvão vegetal e o mineral. Depois vieram os derivados de combustíveis fósseis, ou seja, o petróleo. Mas a combustão não produz apenas calor. Em toda a queima há produção de vários gases, principalmente de gás carbônico. Bom, a partir daí é que os problemas começam a se agravar, porque apesar do gás carbônico ser um componente normal do ar, ele começou a ser produzido em quantidades cada vez maiores, ocasionando um aumento da temperatura geral do nosso planeta. E além disso, há também o problema do desmatamento. Muitas florestas estão sendo destruídas para dar lugar às plantações e às pastagens para criações de animais. As queimadas estendem-se por grandes áreas, destruindo a flora e a fauna, importantíssimas para o equilíbrio ecológico. A queima do petróleo, junto com a queima das matas, provoca uma grande concentração de gás carbônico, que é um dos responsáveis pelo conhecido efeito estufa. O que acontece é que o gás age na atmosfera de modo semelhante a uma estufa de vidro, isto é, deixa passar a radiação solar, mas retém o calor, aumentando assim a temperatura da Terra. Isso derrete o gelo nos polos e causa elevação das marés, ciclones, chuvas torrenciais em algumas áreas e secas em outras. Por causa disso, terras antes produtivas podem se transformar em áridas e desérticas. Mas será que o gás carbônico é o único vilão dessa história? Não. A queima de derivados de petróleo, como o óleo diesel e a gasolina, e dos resíduos industriais, tem levado para a atmosfera outros gases além do gás carbônico. E alguns desses gases são muito prejudiciais para a saúde. Entre os principais está o monóxido de carbono. Ele é um dos poluentes mais perigosos para a respiração dos homens e dos animais. A formação do monóxido de carbono se dá em processo de combustão, quando existe pouco oxigênio para a queima completa dos combustíveis. É o caso dos automóveis com motor desregulado, por exemplo. Por isso, os veículos devem estar bem regulados, de modo a produzir uma combustão completa, sem monóxido de carbono. Mas, além do monóxido de carbono, outros gases muito perigosos para a saúde são os compostos sulfurosos. São os compostos de oxigênio e enxofre, produzidos na queima de combustíveis de petróleo, de carvão mineral e nos processos industriais. Os óxidos de enxofre são nocivos às vias respiratórias, podem provocar a morte das plantas e são um dos responsáveis pela chuva ácida. Chuva ácida. Bom, esse nome dá arrepio só de falar, né? Bom, eu vi aqui num programa que a chuva ácida aumenta a acidez da atmosfera e provoca corrosão nas estruturas metálicas. A chuva ácida prejudica o crescimento das plantas também. Ela deixa os lagos ácidos. Isso provoca a morte de plantas e animais aquáticos. Bom, mas eu li também que as leis obrigam as indústrias a colocarem filtro contra gases poluentes. E todos os carros novos que saem das indústrias têm que sair com catalisadores nos escapamentos. Bom, então acho que eu encontrei a outra situação no seu quadro. Sabe o que é? Os veículos são antigos, por isso eles não usam catalisadores nos escapamentos. Por isso solta essa fumaceira toda. Acertou. Mas agora falta a terceira situação. Bom, a terceira só pode ser daquela pessoa desenhando com spray na parede, certo? Por quê? Você saberia me dizer por quê? Acontece que esses sprays, sejam de tinta, de desodorante, de inseticida, utilizam na sua fabricação gases conhecidos como clorofluorcarbonos. Outros produtos também utilizam esses gases como refrigeradores e condicionadores de ar. O clorofluorcarbono também é utilizado na fabricação de espumas de material plástico que servem para a produção de colchões e travesseiros. Só que esses gases não fazem muito bem para a camada de ozônio. Aliás, você sabe o que é a camada de ozônio?
é uma camada de gás ozônio que fica na alta atmosfera, entre 15 e 50 quilômetros de altitude. A sua função é proteger a Terra dos efeitos nocivos dos raios ultravioleta do Sol. O problema é que os gases clorofluorcarbonos dos sprays são mais leves que o ar. Então, quando esses gases são liberados para a atmosfera, sobem até as camadas mais altas, reagem com as moléculas de ozônio e provocam a sua destruição. A espessura da camada vai diminuindo aos poucos e permite passar os raios ultravioleta do Sol, que podem causar câncer de pele, catarata e prejudicar o crescimento de diversas espécies vegetais. Essa diminuição na espessura do escudo protetor, que garante a vida na Terra, recebeu o apelido de buraco na camada de ozônio. Essa é uma das maiores ameaças resultantes da poluição do ar. Mas o bom é que nem sempre as notícias dos jornais são ruins. Existem notícias que também dão bastante esperança pra gente. Eu estava lendo aqui no jornal que em 1987 representantes de 24 países industrializados reuniram-se no Canadá para firmar um acordo cujo principal objetivo era o de tomar medidas para a conservação da camada de ozônio. Esse documento ficou conhecido como Protocolo de Montreal. A partir do encontro de Montreal já houve progressos e atualmente são 113 os países comprometidos com a defesa ambiental. O Brasil assinou o acordo em 1992, comprometendo-se a acabar com a produção de equipamentos à base de clorofluorcarbonos até 2006. Mas a indústria nacional antecipou o prazo para 2001. E alguns países mais industrializados deram como prazo dezembro de 1996. Dá gosto vender jornal com esse tipo de notícia, não dá? Ai, ai. É um alívio, né? Quando a gente sabe que tem gente realmente trabalhando pelo meio ambiente e agindo para que as coisas melhorem. Isso acontece porque cada vez mais e mais gente vem se conscientizando desses problemas. E essa é a principal arma desse combate, a informação. E depois de tanta informação, é melhor conferir com a gente a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a importância da fotossíntese e como se dá o equilíbrio do ar na atmosfera. Viu como a escalada do progresso nas últimas décadas criou vários tipos de poluentes na atmosfera, que, como o monóxido de carbono, colocam em risco o equilíbrio da fotossíntese. E constatou que a poluição do ar, além de dar origem a muitas doenças respiratórias e alérgicas, causa também o buraco na camada de ozônio, o efeito estufa, a chuva ácida e outros grandes problemas, colocando em risco a sobrevivência do planeta. E não esqueça de adquirir o seu livro de estudos para aprofundar tudo o que você aprendeu nesta teleaula de hoje. Até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.